de 2x. Em seguida, responda o que se pede. Tem ideia de como construir esse gráfico aí? Então, tipo, o gráfico é uma das partes que eu mais tenho dúvida, assim. Claro. Bem, para construir gráfico, cara, você precisa conhecer a função, num caso como esse, né? Bem, em todos os casos, na verdade, você precisa conhecer bem a função que está tratando aí no problema, que no caso é o seno, né? O seno ele é uma função oscilante, eu acho que você sabe. Deixa eu fazer aqui mais ou menos. O seno é uma função oscilante que começa no zero e repete de 2π em 2π. Isso. É. Então, ela ia ser uma coisa mais ou menos assim, velho. Deixa eu desenhar o seno. Não Ele tô tem que desenhando. montar, tipo, como fala, a bola lá com, tipo, os valores do seno, 0, 1, 1, 0, menos 1. Tipo isso. Bem, o que vai acontecer é isso aqui, ó. Opa, ficou meio zoado aqui. Opa, é isso mesmo? É, no pi o seno é zero, é no pi sobre 2 que ele é máximo. Falei bosta, aqui o ponto tá aqui. Agora sim. Vai ser assim, ó. Uma ondinha, tá ligado? Isso é uma Uhum. ondinha. Esse é o seno, eu tô falando do seno normal, não tô falando ainda desse seno todo zoado ali do Uhum. problema. Claro que essas coisas que tem aqui, tipo esse 3, esse 2, esse outro 2, vão alterar, só que Sim. eles vão sempre ter a ver com o seno, né? Por exemplo, se tu olhar para esse gráfico, né, tem uma característica muito importante. O seno ele tem como valor máximo 1 e mínimo menos 1, tá vendo? Não desenha isso de qualquer jeito. Então, por quê, né? Porque na frente aqui tem o número 1, certo? Outra coisa, o seno também, o seno normal, ele é simétrico aqui, né? Vai do menos 1 a 1. Porque ele não tem nada, vamos dizer assim, subindo ou descendo ele, a força. Ou seja, porque ele não tem nada somando ele, como no nosso Uhum. caso tem. Então ele está centrado no zero, vamos dizer assim. Se não é o meio da onda, é no zero o meio da onda. O meio da onda seria outro valor se tivesse alguma coisa somando. É isso que nós vamos ver logo logo. E, finalmente, né, essa onda, ela é desse jeito, mas quem não disse que ela poderia ser assim? Ou seja, ter uma frequência maior de oscilação. Tudo isso tem a ver com o número que está ali na frente do carinha. Você não está vendo, mas existe um número aqui na frente do X escondido, que é o 2π, velho. Que tem um 2πzão escondido aqui. Na prática, ele não está multiplicando, ele está dividindo. Tá bom? Esse 2π está escondidão aí. Por isso que quando tu coloca 2π ali. Bem, isso aqui eu vou deixar mais ou menos para depois. Eu quero só dizer que tem um W aqui. O W eu vou chamar de 1 por enquanto. Tá bom? Mas eu vou falar mais sobre esse W depois. Então, essa é a função seno. Esse W tem a ver com dividir por 2π. A gente já vai falar sobre isso. Na verdade, não é W, é ômega, né? Mas dane-se. Agora vamos nos preocupar com a função que a gente tem. Ó, para começar, ela tem esse 2 aqui, velho. Certo? Então, com esse 2 e com esse 3, ela vai ter extremos diferentes, zeros diferentes. Claro, se nós estivermos pensando ainda só no seno, né? Vamos lembrar que a nossa função aqui não é só o seno, mas vamos pensar só no seno. Esse seno aqui, independente do argumento dele, essa parte aqui só, ela tem seus valores máximos e mínimos como menos 1 e 1, tal qual eu escrevi aqui, né? Uhum. Sendo assim, então essa função ela pode ter um valor máximo e um valor mínimo. Se tu tá falando do valor máximo, valor mais alto, tu tá pensando quando aqui for menos 1, né? Porque menos com menos dá mais, vai somar e vai dar 5. Concorda comigo? Sim. Eu tô pensando, né, num número, eu ainda não vou conversar sobre isso, só tô pensando na consequência. O número que tu coloca ali no seno, ele vai chegar no valor máximo dele, que no caso aqui vai ser menos 1 para que a função dê 5. E o valor mínimo vai ser exatamente o contrário, vai ser quando for 1. Porque vai ficar 3 menos 2, vai dar 1. Concorda comigo? Uhum.
certo? Então, o valor mais alto dessa função é 5, o valor mais baixo dessa função é 1. E vai ter um cara no meio. Qual é o meio do caminho de 5 para 1, né? É 3. Concorda comigo? Que é o 4. Né? Se tu soma 5 mais 1, 6, divide por 2, 3. Ou seja, o meio do caminho é 3, né? Certo? Isso. Veja que tem tudo a ver com o 3 que está aqui também, né? Então essa é uma consequência bem importante. Vamos chamar de ponto médio. É só pegar esses dois extremos, somar e dividir por 2. A gente faz muito isso na matemática, né? A média é somar e dividir por 2, né? Sim. Muito bem. Então, legal. Então a gente meio que já tem um esboço de como essa parada vai ficar, velho. Ó, vai ficar mais ou menos assim. Vai até o 5. E depois desce até o 1. Até o 5, desce até o 1. Passando. O meio tá no 3, tá vendo? Sim. Esquema é esse. Esquema é esse. Mas agora tem a parte mais difícil de entender. Que é quanto giro ele vai dar. Essa é uma parte um tanto complicada. Porque tem a ver com essa coisa aqui de dentro, né? Que no nosso caso era 2. Nesse caso aqui é o 1. Certo? Bem, você tem que saber uma coisa. O seno e o cosseno, eles são funções periódicas. E periódico vem de periódico mesmo, assim, de coisas recorrentes. Coisas que Tipo, eles acontecem. pedem o período. Isso, período, tem a ver com período. Período o que é? Um tempo que demora para uma coisa acontecer. Né? O período de tempo da Copa do Mundo é 4 anos. Né? Acontece de 4 em 4 anos. Certo? Uhum. Isso. Então aqui nós temos um período também. Se você olhar para a função seno que eu desenhei aqui, a primeirinha, normalzinha, o período dela, ou seja, o tempo que demora para oscilar, para terminar uma oscilação, é 2π. De 0 a 2π ela termina a oscilação, certo? Uhum. Muito bem. A ideia é essa. Então, se eu jogar um x igual a 2π ali, ela vai terminar a oscilação dela. Mas no nosso caso, não é isso que vai acontecer. Se eu jogar 2π, ela não vai fazer uma oscilação. Ela não vai fazer só uma oscilação, melhor dizendo. Por quê? Porque tu tens o 2 aqui, tá vendo? O 2 multiplicando o x. Portanto, se tu por acaso dizer que o x é igual a π, olha só o que vai acontecer. 3 menos 2. E tu sabe que o seno de 2π é igual ao seno de 0, ou seja, repetiu. Sacou? Então, aqui não é a mesma coisa que o caso anterior, justamente por causa desse 2, que está multiplicando tudo que tu coloca como entrada. Beleza? Bem, a gente pode ficar pensando nisso, mas eu vou te dar uma dica, decora o que eu vou falar agora. Essa é a dica de ouro. Toda função que tu tem, o cara que multiplica o x é o ômega. Você vai ver isso na física também, então é bom você decorar isso. O ômega é a frequência angular, beleza? Ela é 2πf. E como tu falou agora há pouco, tem a ver com o período. E aí que está o grande lance aqui. Frequência normal, ela é o inverso do período. Tipo a tela do teu computador, ela não pisca 60 frames por segundo? Isso é a frequência, 60 vezes por segundo. Só que tem um período, um tempinho de uma piscada para outra. Ou seja, é o inverso da frequência. Portanto, esse número que está lá multiplicando o seno, qualquer cosseno, ele é sempre 2π sobre o período. Qual é o período dessa onda que você viu aqui, ó? 2π? Porque ele terminou o processo da onda em 2π. 2π. Muito bem. Então você colocaria o 2π aqui, ficaria 2π sobre 2π1, que é o que a gente observou na frente do seno, no nosso caso, que era 1, né? Eu falei que era 1, né? Mas no nosso é 2. Do problema de fato aqui para resolver é 2. Então significa que o ômega é 2 no nosso caso. Só que o ômega também é 2π sobre t. Portanto, agora se eu isolar o t numa matemática bem fácil, vai ficar igual a 2π sobre 2, concorda comigo? Faço o t para o outro lado, 2 dividindo, certo? Sim.
Show. Uhum. O que significa que o período é π. Olha só, esse π não tem a ver com esse π que eu coloquei aqui para dar um exemplo? Sim. Tem tudo a ver. O π, então, vai ser o cara que faz a onda ficar completa, que termina a onda. Portanto, a nossa onda começa no zero e termina no π. Agora, a hora que eu fazer o desenho disso, eu vou fazer a de azul aqui, tá? Nossa onda começa no zero, termina no... começa no zero e vai terminar no π aqui. Então, o meio está aqui, ó. Muito bem. Nós tínhamos falado sobre ela estar no zero, né, aqui. Então, aqui vai ser o ponto médio dela. A gente simplesmente viu isso lá, que era 3, lembra? Ponto médio. Uhum. Nós vimos que o pico dela seria no 5. Como o meio da onda vai ser o pico, aqui, ou melhor, vai ser aqui o pico. Aqui, meio da onda de novo. O ponto mais baixo da onda é aqui. E aqui ela vai terminar a onda. Legal? Começa Mas, aqui. tipo, Diga. não teria que botar, tipo, domínio, imagem. Calma, mano. Tô Tá. fazendo 1000 coisas aqui, você já ainda tá me apressando. Tá louco, velho? Deixa eu terminar o bagulho aqui primeiro. Vamos aos poucos. Aqui ele tá pedindo só pra fazer o gráfico. Não tá pedindo pra falar de domínio nem nada. Uhum. Vamos ver se tu entendeu. Começa no 3 porque o 3 é o meio. Ponto médio. Sim. Ponto mais alto, a imagem aqui mais alta, 5. Tô tirando de onde isso? Tô tirando dessa conta que eu fiz aqui. Ponto mais baixo, baixo, 1. Também na mesma conta. E aqui, repetiu a onda, terminou o processo da onda. Então tá aí, ó. Tá aí. Essa é a nossa ondinha aí. Essa é a nossa φ de x igual a 3 menos... Porra, é menos. Menos 2 seno de 2x. Aqui, como é menos, cara, aqui é exatamente o contrário do que eu fiz. Tipo, é tudo igual, só que ao contrário. Então, em outras palavras, aqui vai ser o menos 1 e aqui pico. Porque tá ao contrário, é menos. Entendi. Né? Veja, o seno é de cima para baixo. Porque é mais seno. Aqui, como é menos seno, é de baixo para cima. Baixo É pra cima. a mesma onda, a mesma coisa, só que é ao contrário, tá vendo? Uhum. Vai para baixo primeiro, porque é menos. Né? O menos leva para o negativo primeiro. Beleza? Beleza. Então tá bom, tá aí a onda, claro, tu poderia continuar essa onda aqui, né? Mas o importante é só fazer essa primeira parte aqui, tá bom? Então tu sempre vai ter que, veja, tu nunca vai conseguir fazer isso enquanto tu não tiver prática se tu não se basear na função seno normal, tá bom? Sempre se basear nessa. Sempre usa a mesma lógica que eu fiz aqui, acho os pontinhos, acho o ponto médio para saber onde ela começa, encontro o ômega, decorando essa fórmula. Tem que decorar isso aqui, vai te ajudar bastante. Pi sobre T. 2π sobre T é o ômega, exatamente. O período, como tu mesmo falou, o tempo que demora para acontecer, né? Tipo, sempre vai ser isso? Sempre. Isso é uma fórmula, sempre a mesma coisa. Tá. Show? Daí é isso aí, mano. Daí tu joga as coisas lá e já era. Beleza? Então, probleminha aí. Dificinho, cara, para começar a lista aqui. Vamos ver a próxima. Agora que sim. Domínio Mas imagem. outra coisa, Diga. você não teria que montar a tabela? Que tabela, velho? Tipo, uma tabela, tipo, por exemplo, tipo, x sobre 2, aí você tem que botar, tipo, os valores, tipo, do x. Calma aí, eu vou te mandar uma foto pra você ver. Eu fiz isso sem tabela, né? É, mas é que no Bud eles pedem com tabela. Isso que, tipo, tipo, que eu não sei fazer direito. Não Ó, sei que tabela você tá falando, mas manda aí que eu posso tentar. Velho. Mas isso aí são valores que são do gráfico. Não precisa de nada além do que eu já fiz, tá? É só olhar aqui. Nesse problema ele não está pedindo isso, mas se tu quisesse construir uma tabela com valores, tu poderia dizer, por exemplo, aqui que quando x é 0, o y é 3. Quando x é π quartos, o y é 1. Quando x é π sobre 2, o y é 3 de novo. X, 3π quartos, y 5. xπ, y 3 de novo.
Entendeu? É só pegar os pontos aqui, ó. Que nem o que o professor fez lá. Não, pontinho. Vai pegando os pontinhos, né? Uhum. O primeiro é o valor do x, daí o f de x ali seria o valor do y, tanto faz, né? F de x e y são a mesma coisa. Isso completaria a tabela ali, mas nesse problema ele não está pedindo. Ele está pedindo só domínio, imagem, período e amplitude. Você sabe o que é o domínio de uma função? Domínio não. Então, antes de completar a tabela, tem que saber o que é as coisas que ele está pedindo, né? Uhum. Domínio são os valores que eu posso jogar na função, ou seja, possíveis valores de x. Tá. Daí a gente olha para a função. Nossa função é essa aqui. Deixa eu copiar ela. E a gente se pergunta, existe algum valor que não dá para jogar nessa função? Não. O seno é uma função que aceita tudo. Negativo, positivo. O cosseno não? Cosseno também. Também? Cosseno e seno aceitam qualquer Então bota valores. números reais. Então. Isso, exatamente. Números reais. Essa é a resposta. Tá. Em qualquer exercício, né? Tipo, Qualquer exercício, eu boto... números reais. Falou seno e cosseno é números reais. É uma característica das funções. E aí, qual é a imagem? Sabe o que é a imagem de uma função? Imagem é o número mais alto, mais baixo e o número mais alto. Né? Imagens são os possíveis valores de y, que tu pode descrever dessa forma que tu falou, pegando o menor valor possível, que tem como resposta, e o maior valor possível. Normalmente descrevemos dizendo o menor valor possível que a função pode assumir e o maior valor possível. A gente conversou sobre isso aqui, olha só, no F. M e no F. 1 e o 5, né? Exato, tá aqui a imagem, 1 e 5. Então, imagem é isso. Do 1 para o 5. Intervalo fechado porque eles pegam o 1 e o 5. Uhum. Período, já te expliquei o que é período. É a quantidade de tempo que demora para a onda completar. Tempo ou comprimento, tanto faz, tá? Às vezes a gente mede onda Essa é tipo o intervalo. Então. no X, exatamente. É o X que... Intervalo, exatamente. Que demora... É o intervalo de X ali que vai demorar para ela ser completada. Por exemplo, a vermelha demorou 2π. E a roxa ali demorou quanto? A vermelha foi... π. Isso, π, exatamente. Foi um pisão aqui. Então, o período é π. Então, você pode dizer que π. Finalmente, a amplitude. A amplitude é a distância do centro até um pico ou um vale. Então, se a gente olhar para a nossa ondinha... Tem uma fórmula, né? Não, não tem fórmula. É só você verificar aqui que é a distância aqui do centro. Onde é o centro da onda? Aqui. Uhum. Agora a gente vai daqui até o pico. Do 3 por 5 é 2. Será que, quando a gente for ver o vale também, do 3 por 1 também é 2. Então significa que a amplitude é 2. Ok? Tá. De modo geral, é o número que multiplica na fórmula. Multiplica o seno na fórmula, beleza? Os exercícios assim? Oi? Tipo em todos, né? Sim. Tá. Então, amplitude... Aqui daí depois tu escreve o que é. A igual a 2. Há alguma dúvida? Não. Bom. Então vamos para a próxima. Deixa eu salvar. Vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Essa já é mais tranquilo. Tu diz, Como é que faz essa? Primeiro você tem que botar aqui
tá vendo x sobre x ao quadrado menos 4x, seria a f de x, e a de baixo já é g de x. Tá bom, quer dar esses nomes? E aí, depois disso? Aí depois faz Bhaskara. É, na de cima dá pra fazer Bhaskara, na outra não, né? É, na outra você vai achar um x ali. Bem, eu vou pedir pra você então fazer Bhaskara na de cima só, beleza? B quadrado menos Isso. 4ac, que Ou tu é pensa, quais dois números multiplicados dá menos 21 somados dá 4? Tem a ver com 7 e 3 isso aí. Eu vou no banheiro rapidinho, na volta você me diz aí, mas já te dei a dica. Tem a ver com 7 e beleza. 3.
E aí, man, como é que ficou a Bhaskara? É 7 ou menos 3, né? 7 e menos 13, exatamente. Essas são as raízes. E aí, o que você vai fazer com essas raízes? Aí eu tenho que montar, como fala. O professor fala, tipo, uma boca sorrindo, uma boca. Tristinha. É, Aqui vai ser a sorrindo ou vai ser a tristinha? sorrindo, eu acho. É verdade. É verdade, por que é sorrindo? Porque o A é positivo. O O ar A é positivo, né? positivo, se ele é positivo, parábola virada para cima. E quando é Muito bem. negativo, é. Daí negativo é para baixo, exatamente. Uhum. Muito bem. Bem, na Aí fica, prática, isso tipo. serve para quê, né, velho? Isso serve para o seguinte. Note que você quer, ó, maior que zero, positivo. Uhum. A hora que você for fazer o seu sorrisinho aqui, você falou que é Coloca 3 e menos menos, 3 antes. menos 3 e 7? É. Isso. Aí teria que Então, botar o valor, né? Tipo, positivo não, ou negativo. a questão aqui nesse primeiro momento é você saber em qual dessas regiões tu vai ter então respostas positivas e qual tu vai ter respostas negativas. Porque tu está interessado só nas positivas. A gente encontra as raízes, porque as raízes são os zeros da função, ou seja, são aqueles valores que dividem as partes positivas das negativas. Essa é uma parte positiva, essa é outra parte positiva. Como é que eu sei? Porque se eu pegar o gráfico aqui, ó, tá tudo resposta de y para cima do eixo x. Ou seja, para cima do eixo x é positivo, certo? Sim. Se eu tivesse interessado em respostas negativas, eu pegaria entre as raízes. Tá bom? Note que isso inverteria completamente se tu tivesse a parábola virada do outro lado. Aí a análise seria o inverso. A parte positiva seria dentro, etc. Tá bom? Uhum. Então, para a primeira parte do sistema, solução para ti é menor que menos 3 e maior que 7. Só que agora tu tem que resolver essa parte aqui. O sistema é uma coisa só. Então tu tem que encontrar a solução dessa parte agora. Encontrar os x que satisfazem essa equação, que o lado esquerdo é maior ou igual a zero. Então, a hora que tu isolares o x aqui, me fala quanto é que deu, beleza? Quando eu passo pro outro lado, eu tenho que mudar o lado do, tipo, maior ou igual. Se você passa. Bem, se você multiplica ou divide por número negativo dos dois lados, sim. Se você está só somando, subtraindo, não. Que é o Não, que eu eu vou acho que passar você o fez. 36. Vou passar o 36 dividindo, né? Não, como assim dividindo Não, zero, mano? desculpa. Não, desculpa. É negativo. Isso, daí passa ele negativo, daí não muda o sentido, tá? Ah, tá. Só vai Vai ficar mudar quando você multiplica ou divide. Passar para o outro lado do jeito que tu tá fazendo é subtrair dos dois lados menos 36. x maior ou igual do que 12. Calma, mano. Vamos aos poucos aqui, ó. Tu passou o 36 para o outro lado. Ficou menos 3x maior ou igual a 30, menos 36, Menos certo? 36 é. Só que tu quer achar o x, não menos 3x. Então tu tem que fazer o quê? Dividir por menos 3 dos dois lados. Daí, corta, corta, corta. Vai ficar só o x, né? Cortou menos É 3 com menos verdade. 3. Aqui vai Ah, ficar pois é. o menos 21, vai ficar o mais 21 que tu falou, né? Mais Não, 21? pera. 36 Não, eu dividido falei, por 3 dá quanto? Dá falei 12. 12. Isso. Falei merda. Só que como tu tá, veja, dividindo por um número negativo dos dois lados, aí tu tem Aí que tem que mudar inverter. o lado, né? Se tu Ah, tá. Isso que eu multiplica ou tinha divide por perguntado. número negativo, É, é isso que eu tinha aí perguntado. inverte. Mas veja que ter passado isso aqui não inverteu. Uhum. Somar ou subtrair não importa. O que Ah, mas importa é quando essa tá porra. dividido, mas quando tá negativo dos dois lados, eu tenho que inverter o lado, né? Então, da boca. Basicamente, porque tu precisa achar o x, né? Uhum. Bem, então, aqui na nossa, ficamos com 12, então, o que vale para nós é menor que 12. O que está escrito aqui, menor ou igual a 12. É isso que importa. Aí eu tenho que traçar aqui. Note que aqui vale o 12 também, por quê? Porque é menor ou igual. Aqui não vale, porque não é menor ou igual, maior só. Tá bom? Portanto, agora você vai ter que fazer essa análise dupla.
Então, quais são as regiões que simultaneamente resolvem a equação? Que os dois valores valem. É isso que tu tem que pensar agora. Tem que montar aquele varal lá. Não necessariamente, só bater o olho e já percebe, mano. Ó. Eu acho que tu chama de varal, que eu vou chamar de sisteminha. É, que o Os pontos professor que pede, né? importam. Pô, teu professor fala um monte de merda, hein, cara. Porra. Ó, Ele pede tudo. Tipo, ele pede o gráfico, que nem eu falei no último exercício lá, tipo a tabela dos valores. Aí ele pede nesse aí, por exemplo, esse varal. bem, nós queremos as regiões que resolvem os dois casos ao mesmo tempo. Só tem duas regiões aqui, que é essa, tá vendo? Porque aqui e aqui ao mesmo tempo é solução, Uhum. e essa, porque nas duas é solução, né? Nas duas é verdinho, certo? Certo. As outras não estão pintadas, então não valem como solução. Lembrando que aqui vai ser aberto, aberto, e ali vai ser fechado. Certo? Aí ele, tipo, ficaria. Aí tem que montar o conjunto de solução. Isso, aí, sabe montar o conjunto de solução agora? Então, essa parte me confunde. Tipo, sei Pô, que é mas tipo, eu é fiz tudo aqui, velho. Se tu se confunde nessa, na outra, tu não sabia fazer, então. Fiz a conta toda aqui, pô. Não, tô falando, tipo, que ele pede, tipo, X pertence aos reais, não sei o quê. Sim, aí. A rosa tá Então, é. dizendo ali até o menos 3. É do menos infinito até o menos 3, então. Então, mas foi na hora de escrever, assim, conjunto de solução. Do menos infinito até o menos 3. Agora, união para escrever essa outra região aqui, entendeu? Escreve do mesmo jeito. Ó, vou te mostrar como é que ele faz. Não, mano. Ah, cara, ó, isso aí eu não gosto, cara. Dane-se o jeito que o É, professor faz. Tu não, tem que mas é que saber na. fazer do jeito que tu Não, eu sabe, sei, porra. mano. Não, mas é porque no Band, pelo menos, eles pedem tudo, assim, exatamente igual o professor pede. Besteira, velho. Porra, assim não dá pra dar aula, cara. Tá, é outra forma. Escreve desse jeito e depois escreve dessa. Mas desse jeito aí. É a mesma coisa. Só tá escrito Uhum. de outro jeito. É que nem Não, escrever sim, de sim, letra corrida e letra sim, de forma, entendeu? sim. Beleza, pela mesma lógica, então, isso aqui vai ficar intervalo aberto de 7 até o 12 fechado. E agora você pode traduzir desse jeito para aquele do seu professor lá. Você pode escrever assim, ó. X pertence aos reais, tal que o X é menor que o menos 3, que é esse aqui. Daí eu não sei o que é aquela rabisqueira que ele escreveu, mas eu acredito que seja ou, né? É o. Isso. O X está entre, olha só, o 7 e o 12. Então é o que tu vai escrever ali, que ele escreveu entre o 9 e o 9. Porra, acho que ele quis dizer menos 9 ali, esqueceu do sinal. É, sim. Então, nós vamos colocar aqui 7 menor que x menor ou igual a 12. É o outro jeito. Mas note que É. são as mesmas coisas, entendeu? Sim, isso aqui lá na escola eles pedem assim, de segundo jeito. Então eu não recomendo escrever direto dessa forma, porque ela não é nada didática, não dá para entender direito o que É, está então, escrito por isso aqui. que. Então a minha dica é tu escrever assim primeiro e depois escrever desse jeito, entendeu? Assim tu Tá. vai entender o que está rolando. Porque aqui tu vê claramente, né, o valor de x entre menos infinito e menos 3, junto, união aqui, o valor de x entre 7 e o 12, lembra que veio do varal aqui. Uhum. E o varal, a ideia é tu pegar só aquilo que vale para os dois ao mesmo tempo. Então, tudo bem, essa região aqui vale para essa, mas não vale para essa. Então, por isso que é uma forma visual
de você reparar a resposta. Tá? Sim. Show. Vou salvar aqui. Vou mandar para você. E daí eu quero só lembrar de novo uma coisa. Você resolveu Bhaskara aqui para encontrar, como sempre a gente resolve Bhaskara, as raízes. A gente resolve Bhaskara e encontra as raízes. Mas o problema não quer saber as raízes. Certo? O problema quer saber os valores que correspondem ao que está escrito aqui, maior que zero. Que no caso dessa parábola virada para cima, são os caras menores que a menor raiz e maiores que a maior raiz, beleza? Essa é a dica. Com isso tu resolve qualquer coisa. Só que assim, parece muito óbvio quando eu estou fazendo. Não é nada óbvio, tá? Agora, por isso eu recomendo que você faça uma dessas aí quando aparecer uma parecida com essa. Agora, o que está acontecendo nesse problema aqui? Resolva a inequação. Você quer uma coisa parecida com aquela, porque você quer que isso aqui seja maior que zero. Só que isso é uma divisão. E a parte de baixo ou de cima, e de cima, né, são funções aí difíceis de lidar ao mesmo tempo. Portanto, você tem que fazer a coisa separadamente. Beleza? Você tem que fazer ela passo a passo. Vamos pensar numa divisão assim, nível escola do ensino fundamental aí. Para uma divisão da positiva, que é o que ele está pedindo aqui, você tem duas possibilidades. Ou que em cima seja positivo, beleza? Ou que em cima e embaixo, eu falei em cima, eu sou retardado. Em cima e embaixo seja positiva, para que seja positivo, ou em cima e embaixo seja negativa, porque menos com menos dá mais, né? Sim. Existe uma outra possibilidade para esse caso aqui, que é uma possibilidade bem simples, a princípio, tem que ver se ela vale, já que ele está falando maior ou igual, né, meu caro, que em cima seja zero, né? Daí embaixo tanto faz. Porque zero dividido por qualquer coisa é zero, né? Então são as três possibilidades que tu tens aqui. Tá bom? Portanto, a minha dica é, você vai pegar essa função, vai resolver a desigualdade, ou seja, vai achar x maior ou menor, o que seja ali. Vai fazer a mesma coisa para essa de baixo tem que resolver para o Bhaskara, não tem jeito. Quando você tiver essas informações de x, você me fala, beleza? Então começa por aqui que é mais de boa. Eu vou te mandar o que eu acabei de fazer para tu usar como referência. Tá aí, tu pode usar como referência quanto tu quiser. Aí tu já sabe o que tem que fazer, isolar o x, tá de cima e resolver Bhaskara na segunda, na de baixo, tá bom? Acho que deu errado nesse primeiro.
Fiz aqui, mas eu acho que tá errado. Eu não sei o que deu de errado aqui. Entendi nada, velho, mas me conta aí ou me manda uma foto. Melhor, quero que você me mande uma foto para eu avaliar como é que você está escrevendo para a prova. Já que os caras do Band são chatos, né? Manda aí. Eu acho que tá errado. Refaça. A Bhaskara vai ser zoada mesmo, tá? Toda vez que aparece número na frente do x quadrado, a resposta é fração mesmo, não se preocupe. Ah, então. Você enviou já, né? Deixa eu ver. Você passou o 2 para o outro lado, trocou, coisou, show. Então significa que os x menores que 2 terços resolvem a equação. Beleza. Daí você resolveu o Bhaskara lá, deu 15 quartos e 9 quartos. Então. 15 quartos e 9 quartos. Beleza, né? Não tem nada de errado. Parece que é isso mesmo. É, porque deu certinho, ó, 54. Isso, sim, sim. 144 é a raiz é 12, isso mesmo. Então, tá tudo certo, cara. O que tu vai ter que fazer agora é o seguinte. Se você não sabe quem é maior ou quem é menor, 2 terços, menos 15 quartos, isso é bem Ah, importante, não, porque senão você não vai conseguir escrever a reta direito. O número menor tem que estar mais à esquerda, senão não faz sim. sentido. Então agora você vai ter que escrever então as retas para os dois casos, tá? Primeiro o varalzinho lá para o x menor de 2 terços e depois o varalzinho para essas duas soluções que tu teve, o menos 15 quartos e o 9 quartos. Lembrando, você chegou nessa resposta numa equação com A positivo, ou seja, sorrisinho, beleza? Assim. É. Mas nesse caso não seria um sorriso, né? Seria tipo uma linha tipo diagonal, não sei explicar. Não, 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 não. Sorrisão Não? aí. Isso aí. Mas no primeiro caso, o que eu faço então? Pô, Tipo, mas não faz tô igual vendo que eu isso. fiz, velho. Faz aí, eu já falei que você tem que fazer. Tem que fazer os varalzinhos. Vamos lá. Cara de cima. Você fez lá do 2 menos 3x. Você encontrou Menor ou igual a 2 terços. 2 terços. Isso. Deixa eu ver de novo todas as respostas. 2 terços é menor que as outras coisas que tu obteve. Então, 2 terços. Beleza. Então, eu vou fazer o seguinte, olha só. Menor que 2 terços. Então, eu vou pegar o 2 terços, vou colocar aqui. E a única solução que vale é menor que 2 terços. Ou melhor, menor que 2 terços é positivo. Porque era isso que tu queria. É. Então, se tu colocar valores de x menor que 2 terços, vai dar positivo. Todo o resto é negativo. Agora, para o outro cara, tu obteve uma outra coisa, né? Que era 2x quadrado menos, como é que era? 3x menos 2. E daí você encontrou quais soluções? É menos 15 quartos e 9 quartos. Porra, menos 15 quartos? Eu não tinha visto isso. Que merda. Então vou ter que colocar o 2 por aqui, 2 terços por aqui. É. Isso que- Tá. Então tá. Tu encontrou então. Desgraça. Menos 15. Oh, caralho. Menos 15 quartos, 9 quartos. O menos 15 quartos é menor que 2 terços, porque é negativo. O 9 quartos é maior porque é maior que 1. Uhum. Quando você for responder essa pergunta, você está pensando na função como um todo. Vou colocar f de x para não precisar escrever ela toda de novo. Mas é aquela divisão, certo? Ok. A divisão que está lá no enunciado. É disso aqui que a gente está tratando.
E a gente já entendeu uma coisa, né? Para menor que 2/3 é positivo. Então aqui é positivo e nessa outra região é positivo, aqui é negativo. Certo? Uhum. Agora, para a parábola. Eu quero que você olhe lá, se precisar, na conta que a gente fez antes, e me diga em quais dessas regiões vai ser positivo, né, nesse caso aqui, quais dessas regiões vai ser positivo e quais regiões vai ser negativo. Para antes, para depois da raiz, etc. E 2/3 é positivo, né? Não, a gente está falando agora da parábola, não tem mais nada a ver com 2/3. Como assim, Tem a a ver com as parábola? raízes. Ah, É as uma parábola raízes? virada para cima, certo? E tu encontrou essas duas raízes aí. Onde que vai ser, onde estarão as respostas positivas? É sempre a raiz que te diz, ou é entre elas ou é depois delas. É, seria negativo dentro dessa Exato, entre as do raízes, arco. tu quer dizer. É, Isso. e o resto é positivo. Exato, menor que a menor raiz, maior que a maior raiz, perfeito. Vamos lembrar que a gente tinha conversado que para que isso seja positivo, que é o que a gente quer, tem que ser positivo sobre positivo ou negativo sobre negativo. Aqui, por exemplo, você tem positivo sobre positivo, a resposta é positiva, certo? Vou até colocar de verde aqui, que é o que a gente quer, positivo. Aí é negativo, Aqui é depois negativo. positivo, depois negativo. Exato. Que o que ele fala, o professor fala, tipo, pra somar, né, os sinais. Tipo, multiplicar Ah, os sinais. isso. Então tá aí as soluções, ok? Tu queres só as partes positivas. Vamos lembrar que nós temos esses números aqui e eles que vão nos criar a nossa resposta lá, né? Essas Uhum. regiões. Só que, de novo, né? Tem que tomar alguns cuidados aqui. O que, que vale aqui, né? Nós estamos interessados menor ou igual a zero. Toda vez que tu tem uma troca de sinal de positivo para negativo, tá passando pelo zero, entendeu? Uhum. Não tem como tu trocar de sinal sem passar pelo zero. Portanto, como tu quer maior ou igual a zero, o igual a zero vale também. Então todo mundo vai valer aqui. É, tem que fazer essa bola aí, né? É. Aí tem a bola aberta, só Só que tem um pra. detalhe, eu talvez falei uma besteira. Tudo bem, isso seria verdade, só que tem um problema. Aqui embaixo tem uma equação de segundo grau, só que ela está na parte de baixo, certo? E a gente Uhum. sabe que não pode existir divisão por zero. Então, apesar de o zero valer como solução, a gente não pode ter divisão por zero. Então, não vai valer os pontos onde a equação zero, ou seja, nas raízes não vale. Então, aqui não vai valer. Porque, independente do que for, tu nunca pode dividir por zero, entendeu? E se tu colocar isso que tu encontrou resolvendo Bhaskara na equação, vai dar zero. Portanto, aqui não pode ser fechado. Então tem que tomar cuidado com a parte de baixo sempre, porque a parte de baixo pode te causar divisão por zero. Beleza? Uhum. E é sempre nas raízes, então não pode as raízes, beleza. Só que aqui pode. Então aqui a gente coloca, porque aqui é a parte de cima, né? A parte de cima que zera quando tu coloca 2/3. Então não tem problema. Então agora, escreve aí do jeito que o teu professor quer. Pode se basear no que eu fiz lá, escreve primeiro do jeito fácil e depois do difícil, que é o que o teu professor quer. A solução aí, né? Solução. X, potência, consideráveis. Tipo, a história que eu me confundo na hora de, tipo, como fala? Escrever, tipo, X menor que tal. É isso, vê lá o que eu fiz, né? Que é bem parecido aqui com o que eu fiz, né? É praticamente a mesma coisa. Igualzinho. Ah, o
O x pertence aos reais, barra x, menor que menos 15 quartos. Aham. Não sei se está certo aqui. Aí eu subi ou 2/3. Ou 2/3? Não, né, velho? É, Não tá, fudeu, não né? tá igual que eu escrevi, É, né, então. cara? Ó, como assim, ou 2/3? Bem, tudo bem, a parte do ou 2/3, ok, isso aqui não para no 2/3, vai até o 9/4, certo? Então é Então, entre 2/3 e 9/4. X pertence aos reais, tá ok. O x é menor que menos 15 quartos, agora sim, ou, né? Tudo isso aqui vale como resposta, ou seja, todos os valores de x entre 2/3 e 9/4, certo? Beleza? ah, tá, só aqui. Então, fartou isso aí. Uhum. Beleza. Então é isso aí, meu velho. Tu vai ter prova? Não, é porque tô estudando nas férias, porque, tipo, já vai voltar as provas assim que voltar as aulas. É. Aí, e eu vou viajar semana que vem. Esses assuntos de álgebra aí são muito necessários, cara. Não só para física, para matemática também, para toda a base, não só para matemática, para física também, para todo o resto de matemática que tu vai ter na escola. Coisa de isolar X, de encontrar regiões assim, sempre aparece. Tá bom? Uhum. Então tá bom, boa sorte aí, velho. Precisando de qualquer coisa, é só chamar. Fechou. Abração, abraço.